Oiê, aqui é a Grazi e hoje a gente vai conversar sobre comer emocional. Então, se tu sente emoções, se tu sente medo, se tu sente frustração, se tu te sente entediado, provavelmente tu já teve algum evento ou episódio de comer emocional. E se isso te incomoda, te gera prejuízos, fica nesse vídeo que a gente vai conversar melhor hoje e eu vou te mostrar um caminho para a gente tratar e cuidar desse comer emocional e levar ele na direção de um comer mais normal ou um comer que vai ser muito mais para desfrutar do que para te gerar culpa ou arrependimento, como geralmente o comer emocional acaba gerando. Então vamos lá. Gente, só pra gente ficar na mesma página, tá? As emoções, eu não sou psicóloga, eu sou nutricionista, então isso que eu vou trazer aqui agora pra vocês é pra gente ficar na mesma página, mas obviamente, né, pela minha formação, eu não vou aprofundar no conteúdo das emoções e em como fazer regulação emocional. O que eu vou aprofundar aqui é sobre o comer emocional, as suas implicações e como que a gente lida com ele, tá bom? Então, as emoções, elas têm essa função de nos direcionar e de nos motivar a assumir algum tipo de comportamento. A gente, de modo geral, reage às nossas emoções. Eu me sinto triste, eu vou assumir algumas possibilidades de comportamentos que eu aprendi, que são funcionais, que funcionam para lidar com essa emoção da tristeza. Enfim, eu sinto medo, eu vou fazer algo a respeito desse medo. Isso é muito visceral, é uma coisa do ser humano mesmo. Todo mundo funciona assim, inclusive os animais. E é importante que a gente tenha esse sistema de regulação, né, a partir das emoções, porque é assim que a gente lê o mundo e interagimos com o mundo. A questão é que algumas emoções, ou na verdade todas elas vão nos motivar também a comer em resposta a essas emoções. Então o comer emocional, ele é um comer que acontece em resposta a uma emoção. De modo geral, esse comer, ele vem com uma intenção por trás, que é de te ajudar a lidar com esse sentimento, te ajudar a te distrair dele, porque ele tá muito desconfortável, você não quer ficar pensando sobre aquilo, ou a escapar mesmo, a fugir. Eu quero simplesmente ignorar que eu tô sentindo isso e eu vou comer pra colocar alguma coisa, pra varrer esse sentimento mesmo pra baixo do tapete. Então o comer emocional, ele é um comer em resposta às emoções que assume uma função ali de regular ou não as tuas emoções, tá? É importante da gente dizer aqui, regular as emoções não significa que a gente vai regular legal, porque o comer emocional, e aí vocês podem até tentar reconhecer aqui como que é pra vocês, mas geralmente quando eu tenho eventos e episódios de comer emocional, eu sinto culpa, frustração, arrependimento por ter comido. Então é uma emoção que a gente está buscando regular, mas a gente regula de uma forma que a gente se arrepende, a gente se sente culpado. E o comer emocional, ele tem essa característica atrelada. Eu estou falando de comer emocional, então eu estou falando de um comer que responde às emoções e eu estou falando de um comer que gera culpa e frustração. Por gerar culpa e frustração e arrependimento, pensem aqui comigo. Quando você come alguma coisa em resposta às emoções, geralmente você faz isso sozinho, muitas vezes escondido, porque você não quer que ninguém saiba que você está fazendo isso. Você realmente quer esconder o máximo possível esse comportamento, porque ele inclusive gera vergonha, ele te faz sentir vergonha por estar comendo daquela forma. E não só isso, mas geralmente ele é um comportamento também, esse do comer emocional, que nos isola, porque eu não tô falando de um comer emocional como uma resposta, por exemplo, à alegria que eu passei por um processo seletivo importante e eu saio para comemorar numa pizzaria com os meus amigos e lá eu como um pouquinho a mais do que talvez eu precisava para comemorar aquilo ali que estava acontecendo, mas eu não me sinto culpado e frustrado depois. Eu sinto que foi legal, foi importante para mim ter vivido aquele momento. É diferente de, por exemplo, eu senti que aconteceu uma coisa muito importante na minha vida, eu saio para comer e eu escolho comer isso de uma forma exagerada e depois de eu comer eu volto para casa e eu penso, poxa, não devia ter comido isso, ai, poxa, por que eu saí? Então o comer emocional, ele não é só o comer
em resposta às emoções. Ele é um comer em resposta às emoções que gera essa culpa, essa frustração e esse arrependimento. A gente tem que lembrar muito bem disso. O comer emocional, ele é um comer que gera sofrimento, tá? Ele vai te fazer se sentir mal. Então, se você come pelas suas emoções, mas você não se sente mal com isso, se você come porque aquilo é muito prazeroso para você, aí isso já é um outro conteúdo, um comer mais hedônico, que a gente pode falar disso num vídeo futuro. Inclusive, se você quer saber sobre isso, né, sobre comer por prazer de forma muitas vezes também exagerada ou sem muito critério, comenta aqui embaixo, comer hedônico, ou então comenta assim, quero saber mais sobre comer, escolhe, te comunica aqui comigo para que eu grave esse outro conteúdo pra gente conversar mais, tá? Também tem outras coisinhas que costumam acontecer com o comer emocional que vocês podem me ajudar a identificar aí na vida de vocês, na dinâmica de vocês. Ele geralmente acontece à noite, ele pode ser uma refeição formal, como por exemplo um comer emocional associado à janta, ou ele pode ser durante um lanche, enfim, mas ele pode ser algo que acontece também fora do contexto de refeição. Você já jantou e você tem um episódio de comer emocional depois da janta, por exemplo. Por ter essa característica de vergonha, medo, arrependimento que eu estava conversando com vocês, ele geralmente acontece em casa. E aí é que entra um pontinho assim, super importante, que a gente vai falar mais pra frente, que é sobre o que eu tenho em casa que me desperta esse comportamento de comer emocional e quando eu posso me sentir confortável para estocar alguns itens em casa. A gente vai voltar nesse tópico mais pra frente. Então vamos lá. Esse comer emocional, ele pode, se ele não for manejado, se a gente não cuidar disso, ele pode acabar virando sim um transtorno alimentar, mas não é a preocupação principal que a gente tem aqui, tá? Vamos pensar que você vai cuidar disso e não vamos falar hoje sobre transtornos alimentares que envolvem, por exemplo, compulsão e etc. Vamos ficar dentro do quadradinho aqui do comer emocional e pensar que ele não piorou, mas ele tá ali gerando sofrimento por si só, tá? Se a gente tem emoções que geram comportamentos, vamos retomar aqui, emoções que geram comportamentos, e alguns desses comportamentos podem ser o comer, é importante eu lembrar que também varia o nível desse comportamento com a emoção. Então, alguns estudos acabam, né, nos sugerindo que emoções como medo, por exemplo, vulnerabilidade, tensão e dor levam as pessoas a comerem menos. E quando eu tô trazendo isso aqui pra vocês podem estar me ouvindo e pensando assim, não, Grazi, quando eu tô tensa, eu penso em comer, eu como bastante, inclusive. Isso não é regra, eu tô só tentando diferenciar aqui para você tentar olhar para sua rotina, olhar para o seu dia a dia, para sua vida e pensar assim, quais são as minhas emoções que me levam a comer geralmente. Ou então me levam a comer menos, né, que pode ser também um prejuízo do comer, mas vamos pensar no maior consumo. Agora, tédio, desânimo e cansaço geralmente são os que mais levam as pessoas a comer mais. E sobre cansaço, gente, é muito importante aqui lembrar de como que funciona a nossa vida, né? Quem não tá cansado? Eu tô gravando esse vídeo hoje, um dia que eu pude descansar, relaxar com a minha família, né? Não é um dia útil. Então, é muito diferente, seria muito diferente se eu pegasse a câmera agora para conversar com vocês num dia que eu estivesse exausta. Nem meu raciocínio ia estar funcionando adequadamente, né? Então, vocês sabem que a gente funciona diferente quando a gente está cansado e o cansaço, ele é também um gatilho, né? Ele é também uma sementinha que a gente pode plantar e ela vai florescer com o comer emocional, tá? O comer emocional, se a gente for entender que ele acontece em resposta a essas emoções e que tem emoções que estão mais relacionadas com ele, a gente vai voltar nisso depois, quando a gente for conversar sobre as estratégias, pensar em como que a gente pode também trabalhar essas emoções em psicoterapia ou buscando recursos para lidar com essas emoções de outras formas. Porém, aqui é importante a gente entender o seguinte: o comer emocional, ele tem características que, por si só, você pode tentar desenvolver de habilidades para você, mesmo que você ainda responda com o comer depois de algum estresse emocional, esse comer emocional, ele não precisa desaparecer. O comer emocional, ele pode ficar um pouco mais contido, mais regulado. Sabe quando você, sei lá,
Vamos pensar numa contenção mesmo de um muro. Tá vindo água batendo nesse muro, água batendo nesse muro. Se eu não tivesse o muro, a mesma água que ia bater ia gerar uma inundação muito maior. Se eu tenho essa contençãozinha aqui, a água bate, respinga um pouco para o outro lado, mas eu tenho uma proteção legal, que não gera danos para o outro lado. Então, o comer emocional seria essa água batendo no muro aqui na contenção. E o quanto que vai respingar de sofrimento, o quanto que vai respingar aqui de sofrimento, de tensão, de arrependimento e culpa, depende do tamanho dessa contenção. E essa contenção aqui, ela tem a ver com as habilidades que eu vou conversar com vocês. Para a gente conversar sobre essas habilidades, lembrem do seguinte: o contexto onde a gente está é importante e também a associação, por exemplo, a como que a gente faz isso. Comer emocional, de modo geral, ele acontece de uma forma que a gente chama de mindless, né? Ele acontece de forma desatenta. É muito raro, e eu diria que quase descaracterizaria um comer emocional se eu pegasse uma porção de comida, eu estivesse entristecida, eu pegasse uma porção de comida, levasse para o meu sofá, me conectasse com aquela comida, colocasse de repente uma música, se é do meu gosto ou não, e desfrutasse, me deleitasse com aquele sabor de forma ponderada e agradável. Vocês entendem que isso está indo para um outro lugar, mesmo que ainda assim seja uma resposta emocional com a comida? Pois é, essas características que eu estou trazendo para vocês, elas já são habilidades para a gente, mesmo quando a gente escolher usar a comida para lidar com as nossas emoções, que a gente faça isso de uma forma mais intuitiva, mais mindful, enfim, tem diversas linhas que falam sobre isso, e que o mais importante é a gente entender com qual recurso a gente se identifica, tá? Tem a velocidade que a gente costuma comer, então ainda identificando esse comer emocional, ele vai ser um comer rápido, ele vai ser um comer acelerado. Pensem que vocês estão fazendo uma coisa que vocês consideram que é errada, a sociedade considera que é errado, vocês consideram que é errado porque a sociedade considera que é errado. Vocês vão fazer isso o mais rápido possível para resolver isso o mais rápido possível e se livrar dessa situação o mais rápido possível. Então, é uma coisa que a gente faz rápido, a gente mastiga rápido, a gente também pode ser, e está associado com esse comer emocional, a escolha. Eu vou escolher o que tiver mais acessível, mais rápido, mais prático. Nem sempre vai ser aquilo que eu gosto mais, mas tem que estar ali disponível porque tem uma certa urgência envolvida. Então eu quero comer agora, não pode ser daqui a pouco. Eu não posso agendar esse comer. Um exemplo desse agendar seria, por exemplo, eu quero comemorar, ou então, vamos pensar ainda numa emoção que gera mais desconforto. Comemorar não deixa ninguém desconfortável, a minoria das pessoas. Mas vamos pensar que, poxa, acabei de ser demitida, passei por uma situação muito difícil no trabalho e etc. E eu combinei com uma amiga minha de irmos a uma cafeteria que a gente gosta para tomarmos um café, ou pedir um bolo, uma torta, enfim, e conversarmos. Essa motivação que a tristeza e a frustração me geraram de comer de forma agendada, com uma boa companhia, desfrutando de um prato que eu gosto, vocês concordam comigo que isso já não combina mais com esse critério de comer emocional que eu tô trazendo para vocês? Isso é muito importante da gente separar aqui. E aí, pensando um pouco, né, nas tendências de escolhas ainda, é muito raro, eu gosto sempre de falar que é muito raro, porque vai que, né? Mas é realmente raro, e isso eu tô falando de pessoas que não convivem com diagnóstico de transtorno alimentar, por exemplo, de termos um episódio ou episódios de comer emocional com frutas, legumes, verduras, cereais integrais, tá? Esses eventos de comer emocional, na maioria das vezes, a gente vai comer aquilo que a gente acha que não é saudável. Esse nosso entendimento do que é ou não é saudável, a gente chama isso de dicotomia alimentar, ele é importante também para a gente entender o que são fatores de risco para o comer emocional, mas aqui eu queria só que vocês entendessem que as nossas escolhas do comer emocional, elas acabam ficando realmente bastante afetadas. Então a gente escolhe de um jeito diferente quando a gente está respondendo a alguma emoção com o comer, dessa forma, nesse bolinho aqui que eu tô contando para vocês, tá? E aí a gente tem uma tendência também inversa, né, contrária, de quando a gente tá se sentindo bem, quando eu tô com o bem-estar em dia, de eu optar por alimentos que eu reconheço como mais saudáveis.
Então eu tô me sentindo bem, eu vou lá e vou servir, e eu acho que frutas e verduras se fazem bem, eu vou fazer uma bela salada, eu vou fazer um mix de frutas com cereais integrais, enfim. Se eu tô me sentindo mal, se eu tô me sentindo péssima, de modo geral eu vou buscar o que eu entendo que não é saudável, como fast food, ou então alguma alternativa de delivery rápido e hiperpalatável, né, que tem um gosto muito forte. Eu vou fazer escolhas diferentes também de acordo com o meu humor, tá? O comer e as emoções estão muito juntinhos, tá bom? Então, o que a gente tem que entender desses episódios do comer aqui e como que a gente pode buscar melhorar, que habilidades que a gente pode desenvolver para melhorar a nossa relação aqui com esse comer, com essas emoções e esse funcionamento todo multilouco que a gente tem. A primeira coisa que eu já estava conversando com vocês antes sobre habilidades e ter as coisas em casa é da gente entender os nossos próprios limites, de entendermos como que é a nossa relação com os alimentos que nos rodeiam. A gente interage com a comida como se a gente interagisse com uma população de comidas. Então eu tenho a população dos chocolates, que lá tem diversos indivíduos, a população dos doces, que os chocolates estão dentro delas, a população dos salgados de padaria, eu tenho a população das pizzas, tortas e massas. São vários tipos de alimentos e eu tenho que tentar assim compreender como que eu me relaciono com esses alimentos. Algumas pistas para eu ver que tipo de habilidades eu posso e preciso desenvolver é de eu entender que se eu tô dentro de um contexto de dieta, se eu acho que eu tô de dieta, se eu proíbo alguns desses alimentos, mesmo gostando muito deles. Então, eu tô de dieta, então eu não como massa à noite, ou eu não como massa em nenhum contexto. Massa, macarrão, né? Eu tô de dieta, então eu cortei doce, total. Cortei refrigerantes, cortei sucos. O que você faz quando você tá de dieta é uma boa pista para tu avaliar se tu tem esses pensamentos mais dicotomizados sobre comida, né? Se você olha pra comida de uma forma mais assim, separada mesmo em bom e ruim, mal e bom, pode e não pode. Isso é o que a gente chama de dicotomia alimentar. E essa dicotomia alimentar, ela nos dá um pouco de pistas também do que a gente vai buscar quando a gente tem um comer emocional. Se eu vou ter um episódio de comer emocional, que não é um episódio programado, e eu tenho em casa um estoque de alimentos que eu considero proibidos, a chance de eu ir para esses alimentos que eu considero proibidos neste momento, seja por cansaço ou por tristeza, irritabilidade, frustração, enfim, a chance é muito maior de eu ir nesses que eu proíbo do que nos outros. Aquilo que a gente proíbe de comer, geralmente são coisas que a gente também supervaloriza. Eu não vou proibir, por exemplo, alguém de comer nabo, se eu sei que essa pessoa não gosta de nabo, porque ela mesma vai se autorregular, ela não gosta de nabo, ela nunca vai comer nabo. Agora, se eu tenho sei lá, se eu entendo que refrigerante não é saudável, eu vou dar um exemplo melhor. A minha filha nunca tomou refrigerante, ela vai fazer 7 anos no próximo mês, agora em maio. Ela nunca tomou refrigerante na vida. Eu não preciso proibir ela de tomar refrigerante, porque ela nunca provou, ela não teve assim, interesse, nunca despertou interesse pela bebida, e ela simplesmente não toma refrigerante. Eu não chego pra ela e falo assim, filha, você está proibida de tomar refrigerante. Agora, vamos supor que, sei lá, você gosta muito de refrigerante e você, buscando uma alimentação mais saudável, optou por cortar o refrigerante. Isso significa que provavelmente você gosta muito de refrigerante. Então, se você gosta muito de refrigerante e você proíbe o refrigerante, a chance de você buscar o refrigerante quando está muito cansado, entediado, frustrado, etc., é muito grande. Esse é o caminho que eu quero conversar aqui com vocês. Grazi, então eu preciso liberar geral e comer tudo, de tudo, toda hora, sem critério. Não. Se é um alimento, pensa que lembra que eu falei que a gente se relaciona com essas populaçõezinhas de comidas. Se eu gosto muito de um alimento, eu entendo que ele é um alimento que não contribui muito para minha saúde, não é um alimento que eu gostaria de incentivar o consumo, mas ainda assim eu gosto muito dele, é um alimento que eu tenho muito prazer em consumir. Será que eu posso pensar em um contexto de consumo que ele faça sentido? Então, sei lá, por exemplo, refrigerante é uma coisa que eu gosto de tomar quando eu vou comer pizza. Então eu como pizza e pra mim tem um link muito forte de pizza e refrigerante. Eu não como pizza todos os dias. Eu como pizza uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana
Quando eu comer pizza, qual o tamanho de porção de refrigerante que eu posso ter em casa ou comprar no momento para acompanhar essa pizza? Uma pitulinha, por exemplo, aquelas garrafinhas pequenininhas de 200 ml, é uma alternativa para você ter uma quantidade definida, que você saiba o quanto você vai tomar. Ou então, vou comprar um maior porque eu vou dividir com mais pessoas, a gente vai comer uma pizza em família e cada um vai tomar um copo de mais ou menos 200 ml. Então, as decisões que eu fui fazendo aqui com vocês são decisões que seguem mais ou menos a mesma linha. Eu vou avaliar se eu gosto ou não desse alimento, se ele é importante para mim. Se ele for um alimento muito importante, eu vou escolher, definir, planejar quando que o consumo desse alimento é coerente na minha vida. Depois que eu escolher isso, eu vou definir previamente, eu vou planejar qual a quantidade desse alimento que eu quero ter disponível para esse momento. Eu quero ter essa ou essa quantidade disponível, eu quero ter isso sempre em casa, eu quero ter isso só no evento que a gente vai comer pizza. Eu vou escolher, eu vou exercer a minha autonomia para escolher. E na hora que eu for comer, quando eu estiver finalmente ali comendo a pizza e tomando meu refrigerante, eu vou fazer isso de forma agradável, vou aproveitar cada gole, eu vou saborear essa bebida que eu gosto tanto de uma forma atenta e livre de culpa, livre de frustração, porque eu tomei essa decisão. Vocês concordam comigo que uma decisão que eu mesma tomei e que eu escolhi, e eu fui lá e exerci a minha escolha, eu fiz a minha escolha valer. Vocês concordam comigo que a chance disso gerar culpa, arrependimento e frustração, ela é muito menor do que se eu não considerar a presença desse alimento na minha vida, mesmo sabendo que eu gosto muito dele. Eu não vou considerar, eu vou fingir, eu vou assumir que eu nunca mais vou comer ele e que vai dar tudo certo. Pois é, então é isso que eu sugiro para vocês. Essas são as primeiras habilidades que a gente pode começar a desenvolver quando se pensa em comer emocional e alimentos proibidos, tá bom? Sobre ter esses alimentos em casa, eu acabei dando algumas dicas que já falam um pouco sobre isso, que a gente tem que pensar na lógica de barrinhas, assim. Se o tamanho da minha habilidade para lidar com esses alimentos é desse tamanho, mas a disponibilidade é muito grande, então, por exemplo, eu tenho casos de pacientes que eles têm no escritório, no trabalho, umas mesas cheias de guloseimas e bolos, doces, salgados, pão de queijo, etc. E para essas pessoas, né, especificamente para esse paciente que eu conheço, é muito difícil de lidar com aquilo naquele contexto de estar no ambiente de trabalho, que é um ambiente que muitas vezes gera bastante tensão, cansaço também. Tem dias que a gente vai trabalhar cansado e faz parte. E ter aqueles alimentos ali à disposição é desafiador, mas naquele ambiente em específico, essa habilidade fica um pouco aumentada no caso da minha paciente, porque tem mais pessoas, ela tem uma certa vergonha de comer em público, então é como se a autorregulação dela desse comportamento, né, a capacidade dela de regular, de escolher comer ou não, ou da quantidade que vai comer, fica um pouquinho maior quando esses alimentos estão à disposição ali no trabalho. Se ela tiver esses mesmos alimentos em casa, a habilidade dela cai um pouco mais. E quando a nossa habilidade cai, a gente tem que também ajustar a frequência, até que a gente possa desenvolver essa habilidade. Então eu não tô dizendo aqui pra vocês que vocês não podem ter nada em casa, que é proibido de ter chocolate em casa, que não sei o que não sei o que lá, que tô aqui cagando regra. Não. O que eu tô dizendo pra vocês é: saibam reconhecer o tamanho da habilidade que vocês têm de lidar com a disponibilidade desse alimento. Se a minha habilidade de lidar com a disponibilidade desse alimento em casa é muito ruim e eu me sinto arrependida de comer, e toda vez que eu chego em casa cansado, eu vou lá e como uma quantidade exagerada e depois eu me sinto mal, culpada, talvez nesse momento do seu processo você possa decidir não ter esses alimentos em casa. Talvez, tá? Isso é importante que seja uma decisão que você se sinta capaz de tomar, né? Uma decisão importante. Para mim, agora, nesse contexto, é importante eu ter esses alimentos à disposição? Grazi, mas tem outras pessoas na minha família que coabitam a mesma casa e que para elas é importante. Ok, que tipo de acordos vocês podem ter em comum para que esses alimentos estejam disponíveis de uma forma que te ajude, que contribua? Você não vai proibir as pessoas que convivem com você de comer coisas que elas mesmas não decidiram não comer. Se o seu namorado ou namorada ou filho ou filha
não decidiu parar de comer determinado alimento e você decidiu parar de comer ou regular o seu consumo desse alimento, não faz sentido você querer mudar a decisão da outra pessoa. Porém, e aí que entra o grande porém, você pode conversar sim com as pessoas queridas que vivem com você sobre as suas dificuldades de lidar com esses alimentos no ambiente de casa, doméstico. E conversar com essas pessoas, inclusive, para que elas te acompanhem nesse processo. Olha, eu estou desenvolvendo essa habilidade, assim, assim, assado. Que estratégias a gente pode adotar coletivamente? Seria legal, de repente, da gente guardar esses alimentos que eu não me sinto confortável de ter em casa ainda. Guardar eles em um armário mais reservado, que não fique tão à vista. Quando você for comer, eu não gostaria, eu ainda sinto, existe inclusive um questionário sobre isso, eu ainda sinto que quando eu estou diante desse alimento eu tenho um baixo controle inibitório, né? Eu não consigo inibir o meu comportamento. Eu vejo na minha frente e eu quero imediatamente comer. Se eu sinto isso, eu posso conversar, eu me conheço, conversar com as pessoas próximas e falar, olha, quando você estiver comendo isso e aquilo, aquele outro, que são alimentos que eu tenho um controle inibitório mais prejudicado, eu te peço que coma isso de forma reservada ou assim que espere para o momento onde eu não estiver em casa, enfim. Qual o outro ponto que eu quero trazer aqui? Agora que vocês já entenderam sobre o que é o comer emocional, o que é um comer em resposta às emoções e quais são as características principais desse comer emocional, também já entenderam algumas habilidades e situações que a gente pode lidar melhor com esse comer emocional. Eu quero trazer para vocês um pouquinho de como que esse comer emocional pode virar um comer natural. Não tem um nome para isso, né? A gente até poderia chamar de um comer normal ou enfim, mas vamos chamar aqui só de comer afetivo, que eu gosto de chamar o comer afetivo assim, porque o comer afetivo ele tem uma função afetiva que diz respeito à nossa relação com alimentos específicos. Vocês viram que durante toda a minha explicação aqui do comer emocional, eu tratei de comunidades de alimentos. Agora pensem que essas comunidades de alimentos têm indivíduos específicos, com CPFs específicos. Se eu tenho, vou dar o meu exemplo aqui, tá? E até esse exemplo até mudou, ele tá meio gasto, porque as coisas vão mudando no nosso paladar também. Mas eu gostava muito de chocolate, um chocolate preto com aqueles cristalzinhos que a gente come e que ele tem o nome de uma joia. E eu gostava muito desse chocolate, ele era um dos meus favoritos, se não era o meu favorito. E essa relação com ele foi mudando um pouco ao longo do tempo. Ele hoje não é mais o meu favorito, eu já acho ele muito doce, porque o nosso paladar muda, as nossas preferências mudam também, né? Mas ele era um chocolate importante para mim, especificamente. E quando a gente tem um chocolate que é específico, vocês sabem a diferença de comer o chocolate que você gosta de você comer o chocolate que você não gosta tanto, aquele gosto faz mais ou menos, né? Claro que você ainda pode fazer um belo de um upgrade e trocar por um chocolate que você gosta ainda mais. Mas vamos levar em consideração aqui que você já gosta ao máximo, você já experimentou várias opções de chocolates e você gosta de um específico que tem marca, que tem formato. Eu gosto desse aqui na versão bombom, eu gosto desse na versão barra, eu gosto desse na versão sei lá o que, né? Se você tem esse seu preferido, faz sentido você buscar ele como um momento de comer de forma mais atenta, prazerosa, agradável, que pode funcionar inclusive como um ritual para você regular alguma emoção. Se eu comer dessa forma, vocês concordam comigo que eu vou buscar algo que é mais específico, que tem características específicas? Pois então, este comer algo que tem características específicas, ele é um comer mais afetivo. E aí pode ser, por exemplo, que você viveu numa cidade onde as pessoas gostavam muito de queijo e aí faziam bastante pão de queijo, que você nasceu em Minas Gerais. E esse é um alimento afetivo para você. Quando você está se sentindo assim, ou assado, enfim, triste, cansado, entediado, você buscar um pão de queijo, daqueles pão de queijo assim, murcho, casca dura, sem gosto de queijo, só com gosto de polvilho, vai cumprir a mesma função que um pãozinho de queijo gostoso da padaria que você gosta, que você sabe que lá tem uma boa opção? Provavelmente a experiência vai ser muito diferente.
E é sobre essa diferença de experiência que a gente pode conversar quando a gente fala de direcionar esse comer emocional para um comer afetivo. No comer afetivo, ele vai ter algumas características que... vamos pensar nas características que esse comer afetivo tem, que são características muito importantes. A primeira delas é que o comer afetivo, ele é um comer programado, ele é um comer pensado, planejado, tá? Essa é a primeira. A segunda coisa é que o comer afetivo, ele acontece na companhia de um alimento específico. Então não pode ser qualquer chocolate, tem que ser o chocolate que eu gosto, do lugar que eu gosto, da marca que eu gosto, no formato que eu gosto. É um alimento específico, com nome e com sobrenome. A terceira coisa é que quando eu for comer esse chocolate, eu vou comer ele de forma atenta e aproveitando. Então a gente chama isso de comer... a gente não, né? Na verdade eu gosto de falar que a gente se deleita. É de você comer deleitando-se com aquilo ali. É muito diferente de você comer rápido, qualquer quantidade, para aliviar uma tensão ou um cansaço. Você vai sentar, você vai criar todo um ritual. Então essa também é uma outra característica. Ele está envolvido em um ritual. Você vai sair com alguém agradável para comer esse alimento, ou se você for comer sozinho em casa, você vai sentar no seu sofá, não vai comer em pé de qualquer jeito. Vai, respirar entre uma mordida e outra, vai sentir o sabor. É muito diferente de você pegar um chocolate qualquer que você nem gosta tanto, que estava ali reservado para fazer um doce, e você vai comer ele na cozinha mesmo, entre a cozinha e o seu quarto e o seu, sei lá, porque você tá tensa por conta de uma reunião que você vai ter daqui a pouco, né? Então é muito diferente, são cenários e contextos absurdamente distantes um do outro, e a gente pode exercitar essas coisas para que o comer emocional vá ganhando características do comer afetivo, tá bom? A gente também tem que lembrar que se eu tenho o desejo de emagrecer e eu levo esse desejo de emagrecer para um lugar de restrição, ou seja, eu quero emagrecer e eu aprendi que eu emagreço fazendo restrição, que é aquilo que eu falei para vocês, de cortar isso, cortar aquilo, cortar aquele outro. Esse pensamento de restrição, ele está mais presente em pessoas que tentam e que buscam emagrecimento, tá? Isso é dado de estudo, que quando a gente tem esse comportamento de restrição, de modo geral, ele vem para controlar o peso, tá? Agora, pensem comigo, a restrição, ela exige um esforço cognitivo, ela exige um esforço de eu pensar, de eu tentar controlar isso, para restringir desejos, né? Então eu tô com vontade de comer, mas eu não vou porque eu não posso, porque eu proibi que eu ia comer. Essa restrição, se ela tiver provavelmente pautada em um objetivo lá na frente, que é, por exemplo, emagrecer, que é um processo contínuo, que é um processo que demanda intrinsecamente tempo, ela tem exige que você tenha uma força de vontade muito grande, né? De manter esse processo, que é um processo de longo prazo. Só que aí eu te pergunto, o que acontece com esse indivíduo que está cansado, frustrado, triste, chateado, chegou do trabalho? Será que ele tem força de vontade ainda? É mais desafiador, né? Então fazer restrição, gente, é um caminho muito perigoso. E eu já conversei lá no meu perfil do Instagram algumas vezes com vocês da diferença de se fazer restrição alimentar e de se fazer restrição calórica. A gente pode fazer restrição calórica sem cortar doce, cortar isso, cortar aquilo, sair passando a tesoura no seu comportamento alimentar. Você vai, não como mais isso, não como... E você pode estar fazendo, não fazer restrição calórica e ainda assim estar fazendo restrição alimentar. Eu já vi muito disso de paciente que faz restrição alimentar sem fazer restrição calórica. Então, eu parei de comer carboidrato. Estou fazendo restrição alimentar. Eu cortei um grupo, uma população de alimentos e eu estou fazendo essa restrição alimentar. Mas eu não estou fazendo restrição calórica, porque eu estou fazendo isso de uma forma desconectada, descabida, e provavelmente eu acabo compensando, ou eu como muito mais gordura e proteína do que eu precisava, enfim. E aí descompensa toda a balança do negócio. A restrição calórica, ela envolve você mudar o foco de querer controlar o desejo e a fome, tá? Que são coisas, gente, controlar desejo e fome é como querer controlar um animal selvagem, silvestre, que tá com fome, né? Tô falando de fome, o animal tá com fome, é coerente.
Se esse animal está com fome e ele deseja a sua presa, você provavelmente não vai conseguir conter esse animal selvagem. É mais ou menos o que acontece com a gente quando a gente está com fome e quando a gente tem desejo de comer carboidrato, que é também algo intrínseco do ser humano. Agora, se eu busco atuar na saciedade, por exemplo, entendendo que eu posso melhorar a qualidade, a densidade nutricional da minha comida, que eu posso aprender a fazer escolhas inteligentes de como trabalhar essas escolhas alimentares sem cortar as coisas e colocando essas coisas em ambientes que fazem sentido para ela, aí sim eu posso ir na direção de fazer restrição calórica sem fazer restrição alimentar. Que é aquela frase que todo mundo fala muitas vezes da boca para fora, que é emagreça comendo de tudo. É uma frase batida, uma frase que já tá assim, ó, na bio de 500 pessoas por metro quadrado, mas é basicamente o que o conceito defende, que você faça ajuste de qualidade nutricional do seu prato, que você possa saber como escolher, saber como entender quanto que você precisa comer de cada grupo para um ajuste adequado de saciedade, para você aprender a diferença entre saciedade e saciação, como fazer uma escolha nutricional inteligente, aprender um processo de escolha nutricional inteligente que me permita fazer uma restrição energética sem fazer restrição alimentar. Isso parece incrível, né? E eu ensino sobre isso no Clube Sem Dieta, né? Se você está vindo de lá ou se você não conhece ainda, o Clube Sem Dieta é justamente um ambiente onde a gente ensina. Ele tem um curso gravado lá, o Ambiente Sem Dieta, o Clube Sem Dieta ele é um ambiente para a gente exercitar habilidades. Ele é um ambiente onde tem troca com outras pessoas e isso é incrível de acontecer. É uma coisa maravilhosa e que eu tenho muito orgulho de fazer parte, de ter fundado esse espaço. Mas ele também tem a parte de educação, para que a gente possa aprender a fazer escolhas inteligentes. A gente faz as trocas, mas a gente também precisa saber sobre o que a gente está falando. Então ele tem uma parte que é justamente curso mesmo, que você vai aprender sobre fome, sobre saciedade, sobre como montar prato, como planejar sua alimentação, coisas que eu escuto dos meus alunos que a gente devia ter aprendido, meus alunos e pacientes, né? Que a gente devia ter aprendido na escola, que são conceitos que teoricamente são básicos, mas que a gente não aprende, a gente não passa pelo processo de aprender esses conceitos. Então o Clube Sem Dieta serve para isso. E se você ainda não sabe mesmo como fazer essas escolhas inteligentes para fazer restrição calórica, porque você quer emagrecer, sem fazer restrição alimentar, então te inscreve na lista de espera que vai estar aqui em algum lugar, porque quando tiver turma aberta, se não tiver turma aberta agora, tu vai ser avisado e a gente vai se conhecer melhor. Mas seguindo aqui, tá? Existe um nomezinho bonito que se chama desinibição, tá? A desinibição, ela é uma hipótese, né, que de pessoas que têm um autocontrole em relação ao comer, né, as escolhas alimentares prejudicado. E sabe o que piora e o que essa hipótese diz a respeito dessa desinibição, né, que é um baixo autocontrole sobre as vontades do comer? É que ter pensamentos restritivos aumenta a desinibição. Como assim, Grazi? Não entendi. Explica de novo o desenho, por favor. Pensem aqui comigo, tá? Eu tenho pensamentos restritivos, eu acho que eu não posso comer isso, que eu não posso comer aquilo, que eu tenho que cortar aquilo e aquele outro. Eu acho isso, eu entendo que essa é a verdade. Eu ainda não aprendi como fazer restrição calórica sem fazer restrição alimentar. Então eu acho que eu tenho que ficar cortando um monte de coisa. E eu quero emagrecer, então eu começo a cortar esse monte de coisa. O que eu começo a vivenciar é a intensificação dessa desinibição. A vontade de restringir, a intenção de restringir, a vontade de restringir, a intenção de restringir e a restrição por si só, juntas ou separadas, porque eu posso só querer restringir e nem conseguir restringir propriamente, né? Eu não quero mais tomar refrigerante, não quero mais comer doce, não quero mais comer chocolate, mas eu ainda assim não consigo parar de comer. Mas eu penso isso. Isso é o pensamento restritivo, a restrição cognitiva. E essa restrição por si só aumenta a minha chance de não conseguir restringir.
Vocês entendem que é quase como se fosse uma gangorra de uma pegadinha bizarra que a gente não consegue sair, né, dessa dinâmica, dessa lógica. Eu acho que eu tenho que restringir. Eu tento restringir, mas eu sou interrompida por um evento de desinibição, um evento de compensação, de comer emocional, enfim. Que é um episódio que eu tenho uma percepção de que eu como muito, que eu como errado, tá? Que é esse comer emocional que a gente já conheceu no início desse vídeo. Então uma coisa tem a ver com a outra. Eu queria emagrecer, eu queria fazer isso à base de restrição alimentar e eu ser interrompido nesse processo porque eu tenho características de comer emocional misturadas com um baixo controle inibitório do comer. É muita coisa, gente, mas de modo geral a gente coloca uma característica, uma pitada em tudo isso, que é um jeito de pensar da alimentação 8 ou 80. E eu sei, meus alunos sabem, meus pacientes sabem que tem milhares de números entre... Milhares não, né? Mas tem muitas possibilidades. Tem milhares sim, porque tem as vírgulas. 8,1, 8,2, 8,002. Então sim, são milhares mesmo de opções e de alternativas entre 8 e 80 que a gente não explora. A gente fica naquela lógica de comer de forma muito desinibida, exagerada, arrependida, né? Enfim, ou comer de uma forma restritiva, cortando tudo e etc. Não precisa ser assim. Pode ser de um outro jeitinho, essas possibilidades entre 8 e 80. Tá bem? O que eu queria conversar com vocês hoje era isso, tá? Sobre comer emocional. Eu quero reforçar o convite para vocês. Aqui na descrição desse vídeo vai ter um link de lista de espera para vocês participarem do lançamento da próxima turma do Clube Sem Dieta. Eu recomendo fortemente que, se você se identifica com conteúdos de comer emocional, essa questão de autocontrole em relação à comida, de se sentir arrependida de comer, de achar que não tem controle sobre as suas escolhas alimentares, de achar que não sabe comer porque tem um monte de informação sobre comer por aí, e de querer emagrecer, mas só conhecer a restrição alimentar como caminho, te convido para, assim, ó, de verdade, coloca o teu nome na lista de espera. Geralmente eu abro as turmas com uma aula sobre algum conteúdo que é relevante, como esse aqui que você acabou de assistir. Então, no máximo, né, ou no mínimo, você vai ser convidado para uma aula e, se tu te identificar, a gente vai te receber de braços abertos, eu e minha equipe, no Clube Sem Dieta, para te dar suporte e apoio de 1 ano nessa jornada, porque não é um curso que tem validade de 1 ano, é um processo que dura 1 ano. Tem as aulas, né, gravadas, que duram menos tempo do que isso, mas depois a gente segue com encontros ao vivo por 1 ano. Não tem nenhum, assim, de verdade, eu acho que não tem nenhum curso online que oferece esse tipo de suporte e acompanhamento. Você vai ficar 1 ano com aula online para poder tirar dúvida, para poder receber suporte, apoio e uma comunidade incrível de outras pessoas que passam pelo mesmo que você. Tá? Então, é isso. Eu te vejo no próximo conteúdo ou te vejo lá no Clube Sem Dieta também. Um beijo. Tchau, tchau.